Bem-vindo! Nessa terceira parte da aula 19 de MA 091 Matemática Básica, vamos resolver alguns exercícios que envolvem a representação de pontos e regiões no plano cartesiano. Comecemos com este exercício no qual desejamos indicar as coordenadas correspondentes aos pontos do plano, ou seja, os pares ordenados que representam cada ponto. Comecemos pelo ponto A. Observe que a coordenada x desse ponto é 1, como aparece aqui embaixo sobre o eixo x, e que a coordenada y é 8, então podemos escrever o ponto A como tendo coordenadas 1, 8. É um ponto do primeiro quadrante, portanto, suas duas coordenadas são positivas. Passemos ao ponto C. Como se observa, a coordenada x do ponto C é menos 5, enquanto a coordenada y é igual a 6, então o ponto C é o ponto de coordenadas menos 5, 6. Trata-se de um ponto do segundo quadrante, portanto, a coordenada x é negativa, a coordenada y positiva. O ponto E aqui embaixo tem coordenada x igual a menos 7 e coordenada y igual a menos 2. Então, escrevamos aqui este ponto do terceiro quadrante, que tem coordenada x e coordenada y negativas. O ponto F, por sua vez, está no quarto quadrante. Repare que a coordenada x é 2, a coordenada y é menos 3. Então, é um ponto de coordenadas 2, menos 3, coordenada x positiva, coordenada y negativa, quarto quadrante. O ponto P está sobre o eixo x, o que significa que sua coordenada y é 0. E a coordenada x, naturalmente, é 7, então o ponto P tem coordenadas 7 e 0. Finalmente, o ponto S está sobre o eixo y, o que significa que sua coordenada x é igual a 0, e então o ponto S tem coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 8, como mostrado na figura. No nosso segundo exemplo, precisaremos representar sobre o plano cartesiano os pontos indicados no enunciado. Repare que o primeiro ponto é o ponto de coordenadas 0, 4. Este ponto, então, tem coordenada x igual a 0, coordenada y igual a 4. Ele está localizado nesta posição indicada em preto. Vamos chamar esse ponto de A. O segundo ponto é um ponto que tem coordenada x igual a 5 e coordenada y igual a 0. E sua representação, então, é esta indicada em preto na figura. Este será o nosso ponto B, coordenada x igual a 5, y igual a 0. No terceiro ponto, a coordenada x é 1 e a coordenada y é 3. A posição deste ponto, naturalmente, é essa indicada na figura com a letra C. O quarto ponto tem coordenada x igual a menos 4, aqui atrás à esquerda, e coordenada y igual a 0. Então, o ponto é esse indicado pela letra D de dado na figura. O quinto ponto tem coordenada x igual a 0 e coordenada y menos 3. Esse ponto certamente está sobre o eixo y, na altura do ponto menos 3. Veja o ponto indicado com a letra E na figura. O sexto ponto é o ponto de coordenada x igual a 2 e coordenada y igual a menos 4. Observe a localização deste ponto, que é indicado com a letra F. O próximo ponto é o ponto de coordenada x igual a 4 e coordenada y igual a menos 2. Observe, então, a posição desse ponto, que está sendo denominado G. E, finalmente, o último ponto é aquele de coordenadas x e y igual a menos 3, é o ponto que está no terceiro quadrante e é indicado pela letra H. Aí estão os 8 pontos desejados. Vamos agora desenhar algumas regiões sobre o plano cartesiano.
A nossa primeira região é essa formada pelos pares ordenados nos quais x é igual a 1. Neste caso, olhamos para o eixo x e indicamos sobre esse eixo o valor 1, que está dado aqui em vermelho. Em seguida, reparamos que os outros pontos nos quais a coordenada x também vale 1 são aqueles pertencentes à reta vertical que passa pelo ponto 1, 0. Desenhemos, então, esta reta vertical que nos dará a resposta deste exercício. Aí está a reta. Esta é a região formada pelos pontos nos quais x igual a 1. E quais serão os pontos do plano nos quais y é igual a 0? Neste caso, olhando para o eixo y, notamos que o ponto no qual y vale 0 é justamente a origem. E se y vale 0 nesse ponto, vale também 0 sobre todo ponto que pertence ao eixo x. Veja que interessante, então, o conjunto dos pontos nos quais y é igual a 0 é exatamente o eixo x, ou seja, a reta indicada em vermelho na figura. Esta é a solução do nosso problema. Vamos representar agora sobre o plano cartesiano os pares ordenados nos quais a coordenada x é maior ou igual a menos 3. De novo, olhamos para o eixo x e marcamos sobre esse eixo o valor menos 3, indicado aqui por uma bolinha. Já vimos que os pontos nos quais x é igual a menos 3 são aqueles pertencentes à reta vertical que passa pela bolinha indicada. Sendo assim, os pontos sobre a reta vermelha são aqueles nos quais x é igual a menos 3. E quais serão os pontos nos quais x é maior ou igual a menos 3? Esses pontos são todos os pontos da reta e o que estão à direita dela, ou seja, os pontos que estão na direção indicada pelas duas setinhas. Vamos então pintar de rosa essa região para que o espectador tenha uma noção correta da resposta desse exercício. Aí está. Concluindo a nossa lista de exercícios, vamos indicar no plano cartesiano os pontos nos quais y é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2. E como fazemos isso? Iniciamos marcando o ponto menos 1 sobre o eixo y. Aqui está. Depois, usando a régua, indicamos todos os pontos nos quais y é igual a menos 1, que são os pontos da reta horizontal que passa pelo ponto indicado. Em seguida, marcamos também sobre o eixo y o ponto 2 e traçamos a reta horizontal que passa por esse ponto, que conterá todos os pontos do plano nos quais y é igual a 2. Como desejamos que y seja maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2, devemos considerar todos os pontos que estão entre as duas retas horizontais. Para auxiliar a visualização dos pontos que são solução deste problema, indicamos a região desejada em rosa na figura.